Só Jô salva o Corinthians. Salva de um trabalho estagnado, de um trabalho talvez até mais do que estagnado, de um trabalho que involui. O trabalho do Thiago Nunes precisa ser destacado, a gente vai comentar sobre isso aqui, falando desse Corinthians 2, Botafogo 2, um sabor que fica muito melhor para o Corinthians do que para o Botafogo, pelo que a gente viu nos 90 minutos. Já peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é muito importante, e comenta aqui. Você, corintiano, o que tem achado do trabalho do Thiago Nunes? É mesmo decepcionante? E você, botafoguense, ficou decepcionado com o empate? Poderia ter sido muito melhor o resultado em Itaquera? Vai comentando aqui. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo. O Botafogo já começou o jogo melhor, antes mesmo do pênalti, que é logo no início. O Botafogo já tinha chegado no gol do Corinthians e já mostrava uma marcação adiantada, pressionava a saída de bola do Corinthians, que tinha enormes dificuldades para sair do seu campo. Mas aí o Corinthians encontra o gol numa bola levantada para a área, um pênalti é marcado, me parece ali uma disputa por espaço, mas o árbitro viu ali o toque do Benevenuto e eu já vou antecipar aqui. Eu fiquei com sensação nos dois lances de que houve contatos faltosos, tanto no pênalti para o Corinthians quanto no gol anulado do Corinthians no segundo tempo, né? Naquela falta lá do Jô no zagueiro do Botafogo. Tive a sensação, eu não tenho 100% de certeza em nenhum dos dois, porque a velocidade das jogadas e os ângulos mostrados não me permitem ter 100% de certeza. Mas tenho a sensação de que houve a carga no pênalti e de que houve a falta de ataque anulando o que seria o gol de cabeça do Otero no segundo tempo. Então o Corinthians vai lá com o Fagner, faz o gol e foi a única finalização do primeiro tempo. Acabou. O Botafogo continua melhor em campo, não se abate com um gol sofrido, continua chegando, Honda finalizando de fora da área, o Matheus Babi acionado, o Nazário circulando e o Nazário, numa falta que o Babi sofreu na ponta, bate pro gol. A impressão que o Cássio tá ali contando com um cruzamento, esperando um cruzamento para cortar, e aí quando de repente ele percebe a bola tá em cima e o tempo de reação já era muito curto. Ele ainda tenta, mas não consegue. Para mim, uma falha do Cássio, claro, tem muitos méritos e créditos pelo histórico do Corinthians, mas falhou. Para mim, um erro do Cássio de leitura da jogada, de decisão a tomar naquele lance. Vem o segundo tempo, gradativamente o Otero entra, tenta dar um pouco mais de mobilidade para o Corinthians pelas pontas, mas o panorama não muda muito. O que muda é o ritmo do Botafogo. O time acaba caindo um pouco, parece pesar um pouco ali o lado físico, alguns jogadores vão começando a sentir mais, o Calu, que até faz o segundo gol, ele já termina o jogo ali esgotado. O Botafogo não conseguiu ter a mesma produção física, marcação alta que teve no primeiro tempo. Então o jogo entra numa fase de equilíbrio. Nesses 90 minutos, pouco mais de 90 com acréscimos, não dá para dizer que o Corinthians foi superior ao Botafogo em algum trecho do jogo. Fez uma abafa no final, nos acréscimos, com o Jô, com o Bozelli, com bola na área, com escanteios seguidos, mas melhor uma equipe em relação à outra foi o Botafogo no primeiro tempo. E o segundo tempo, mais igual. O Botafogo faz o segundo, o Corinthians já tinha mandado uma bola na trave com o Jô, e tinha sido a única boa chance no segundo tempo, por isso que só o Jô salva. Uma bola que é cruzada, tirada, volta, o Ramiro joga de cabeça de qualquer jeito e o Jô tem o mérito de se desvencilhar do zagueiro e mandar na trave. É um jogador com um senso de colocação espetacular dentro da área, um faro de gol impressionante. E ali o Corinthians teve a única chance do segundo tempo. Passa um tempo, o Botafogo vai lá e faz o segundo, uma boa jogada com o Honda, com o Calu, um corte seco no Avelar, 2-1. Longe de ser injusto, se você pegasse o todo do jogo, o 2-1 talvez fosse um resultado, a justiça é quando a bola entra, mas que mostrasse o que estava acontecendo em campo. As dificuldades do Corinthians eram enormes. E aí o Jô, com o seu instinto artilheiro, salva o time no finalzinho, depois daquele gol anulado. O Botafogo faz o segundo, o gol do Otero é anulado pela falta do Jô no zagueiro do Botafogo. E aí, já no finalzinho mesmo, nos acréscimos, 47, uma jogada de linha de fundo, com o Léo Natel chegando, com o Jô se antecipando, saindo da marcação, ele faz um movimento nesse meio segundo, ele deixa o marcador totalmente fora da jogada, se posiciona para receber, me parecia uma bola defensável para o Gatito, apesar da curta distância, acabou passando por baixo e fica o 2-2. Só Jô salvou no jogo de hoje. Nada mais de positivo a destacar nesse time do Corinthians, e aí eu vou um pouco além nessa análise aqui. Foi o 13º jogo do Corinthians
nessa volta do futebol. Vamos lembrar aqui, eu não vou lembrar os 13 de cabeça, mas vamos resgatar alguns jogos que para mim foram marcantes, né? O derby com o Palmeiras na volta, um resultado muito melhor do que a atuação, especialmente pelo que o Palmeiras fez no segundo tempo, colocando o Corinthians meio que nas cordas, e ali eu já gravei um vídeo no canal dizendo, olha, tudo bem, futebol tá voltando agora, foram 3 meses parado, mais um mês treinando, mas é um Corinthians que não tem cara nenhuma de Thiago Nunes, não tem nenhuma cara diferente em relação a 2019. Tá aqui no canal o vídeo, é um Corinthians 2020 com cara de 2019. E assim foi no derby. Aí vieram se seguindo os jogos do Paulista. Teve jogo com o Oeste na última rodada, onde o Corinthians no primeiro tempo só vai finalizar uma bola aos 47 numa cobrança de falta do Avelar que vai direto pro gol. Mais nada, não tinha feito mais nada no jogo. E acabou vencendo depois num chute do Ederson de fora da área. Contra o Red Bull Bragantino, já na fase mais aguda de mata-mata, tem um frango do Júlio César com 30 segundos que condiciona o jogo, que muda todo o jogo. Nas finais contra o Palmeiras no estadual, a gente viu a pobreza que foi. Aí você pode trazer aqui para o brasileiro, o clássico contra o São Paulo, uma atuação ruim do Corinthians. Os últimos 2 jogos em casa do brasileiro são 4 pontos perdidos e os filmes muito parecidos, né? Contra o Fortaleza e contra o Botafogo. O time toma um gol, aí vem aquele desespero, aí vai de Bozelli, vai de Jô, chuveirinho na área, desespero, bola levantada e tal. E é isso. E o trabalho do Thiago Nunes tem sido esse. Achou o gol da vitória contra o Goiás, fora de casa, numa outra atuação muito pálida. Então é um Corinthians que ele não tem a força ofensiva para gerar muito volume em cima do adversário, apesar de ter o Jô, que é um atacante espetacular e que tem salvado a pátria, mas só com o Jô a coisa não vai funcionar sempre. Existe toda uma estrutura de organização, de ataque, de aproximação do meio-campo necessária para municiar o Jô. E isso não está acontecendo. Ele está tentando se virar do jeito que pode. E além de atacar mal, é um Corinthians que defende mal. Os espaços entre as linhas do Corinthians hoje eram enormes. O Bruno Nazário tinha espaço pra caramba, o Caio Alexandre tinha muito espaço também. Então é um Corinthians que não é compacto, não é sólido e não é agressivo no ataque. Então você fica tentando encontrar um ponto positivo, um ponto forte desse time do Corinthians hoje. Não tem, é a individualidade do jogo. Um ponto forte do trabalho coletivo do Thiago Nunes no Corinthians hoje. Não temos, não consigo encontrar e você também não vai conseguir, imagino. Então, essa coisa de, poxa, precisa de 40 jogos para ter uma noção de que o trabalho possa evoluir, para ter algum sinal. Eu acho que o que a gente teve até março, os 13 jogos no retorno do futebol, eles vão mostrando que não se saiu do lugar no trabalho do Thiago Nunes. Primeiro de tudo, a mudança tão pregada quando o Corinthians faz a troca no final do ano passado, com o brasileiro em andamento, manda o Carille embora e contrata o Thiago, essa mudança não aconteceu. A mudança que todo mundo esperava e que internamente se discutia e que internamente se prometia no Corinthians. Vai mudar. Vai deixar de ser um time reativo, vai ser um time ofensivo, vai ser um time de proposição, vai ser um time de velocidade. Isso não aconteceu. Continua o Corinthians com a mesma cara de 2019 e dos últimos anos, só que menos sólido. Ainda pior, com ainda mais falhas, especialmente do ponto de vista defensivo. Essa mudança não aconteceu. Ok, aí o Thiago Nunes entende que em algum momento vai ser difícil, talvez pelas peças que tem, talvez pela escassez de tempo, ok, podem vir vários argumentos, mas vai ser difícil jogar como jogava com o Atlético Paranaense. Beleza, qual vai ser a proposta? Essa aí é muito pouco. Se essa é a proposta, ela dificilmente vai levar o Corinthians a algum lugar. O que a gente não vê hoje no Thiago, ao que parece, é um norte, uma ideia clara do que fazer. Me parece o Thiago sem caminhos. A gente vê até pelas substituições no decorrer dos jogos. O Corinthians, ele não só está estagnado. O Corinthians vai passando a impressão, na sequência de jogos, que ele involui, que o trabalho acaba regredindo e andando algumas casinhas para trás. Essa decisão ela tem que ser tomada internamente. Quem comanda o futebol do Corinthians precisa entender quais os rumos e se é necessária uma troca, se ainda existe confiança no trabalho do Thiago, mas ele precisa apresentar em menos de um ano. Eu costumo dizer isso aqui no canal, e disse isso recentemente sobre o Roger Machado, que acabou deixando o Bahia. Você não vai querer que em um ano o profissional alcance todos os títulos, todas as metas, o trabalho todo esteja concluído. É um processo. Só que a gente não tem visto um processo em andamento no Corinthians. A gente via um discurso de uma mudança, aí essa mudança não aconteceu, começou a se priorizar o resultado em detrimento
da alteração da filosofia, da estrutura de jogo, da ideia de jogo, só que aí o resultado tem vindo muitas vezes com muito sacrifício, muitas vezes em lances isolados, muitas vezes dependendo da sorte ou da individualidade do Jô ou de algum outro jogador. Então você não vê o time progredir nem por esse lado aqui e nem por esse. Então o momento do Corinthians ele não é bom. O trabalho do Thiago Nunes, me desculpem, aqueles que acham que a gente precisa esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu acho que a gente pode já no primeiro ano ver sinais e os sinais não são bons do trabalho do Thiago Nunes. E para fechar, sobre o Botafogo tem conseguido em alguns jogos resultados piores do que as atuações. O Botafogo jogou bem contra o Flamengo, era um jogo em que poderia vencer e a vitória escapou por um lance de pênalti depois dos 50 minutos. O Botafogo fez um excelente primeiro tempo contra o Corinthians, com muita autoridade fora de casa e a vitória escapou nos acréscimos de novo. São pontos que o Botafogo vai deixando pelo caminho e que podem pesar muito lá na frente, porque o primeiro objetivo é ter uma caminhada tranquila e livre de sustos, livre da ameaça de rebaixamento. Pelo que tem jogado, o Botafogo dá sinais de que vai escapar numa boa e brigar talvez ali entre os 10 primeiros no campeonato. Mas precisa encaixar uma sequência de vitórias. Perder pontos no final contra Flamengo e Corinthians, por mais que sejam adversários de peso, deixar 2 pontos em casa para o Coritiba, isso pesa demais para um time que tem uma folha tão complicada, para um time que tem uma realidade financeira muito difícil, para um time que está trazendo Honda e Calu, que são midiáticos, mas que precisam de um tempo, né, para que a coisa se encaixe. O Honda até agora parece que ainda não encontrou a sua melhor posição ali com o Autuori para entrar em campo. Então o Botafogo, claramente o início de campeonato, e você olha para os jogos do Botafogo, é um time muito superior àquele time sofrível de 2019. Mas está pontuando pouco, a pontuação ainda não está de acordo com aquilo que a gente tem visto ser desenvolvido pelo Paulo Autuori, que é um bom trabalho, convenhamos, com todas as dificuldades, o padrão de atuação que a gente tem visto faz com que o trabalho do Autuori seja bem avaliado, pelo menos a meu ver.